Olá, seja bem-vindo a mais uma análise focada aqui no nosso espaço. Hoje o mergulho é numa parte assim crucial da legislação para quem está estudando para concursos em Caxias do Sul. Os artigos 40 a 81 da Lei Orgânica do Município. A nossa fonte é a lei mesmo e a missão, é destrinchar a estrutura, o funcionamento e principalmente as competências do Poder Legislativo Municipal, a Câmara de Vereadores. Entender isso é chave, né? Com certeza. Não é só decorar, é entender como a máquina pública funciona na prática lá em Caxias. Exato. Então vamos lá. Para começar, o básico do básico. Artigo 40. Poder legislativo é exercido pela Câmara Municipal. Simples assim. E tem um detalhe histórico aí no parágrafo único, né? Fixou em 21 vereadores para a legislatura que começou lá em 1993. É um número de referência inicial. Boa lembrança. E o funcionamento? Quando a Câmara trabalha? Artigo 41. Aí, informação prática. De 1º de fevereiro a 15 de dezembro. Isso foi ajustado por uma emenda lá em 2000. Fica a dica. Importante essa data. E a primeira sessão de todas, de cada legislatura? Artigo 42. Essa é especial. Dia 1º de janeiro. É a posse, né? Prefeito, vice, vereadores, e também já elegem a mesa diretora ali na hora. E essa mesa, o mandato dela é de quanto tempo? 1 ano. Mas olha o detalhe do parágrafo único do 42. Pode ter recondução para o mesmo cargo, mais 1 ano, então. Entendi. E a posse do vereador? Tem prazo para assumir? Artigo 43. Tem sim. 15 dias, contados do início do funcionamento normal da Câmara. E se não for? Aí perde o mandato. A não ser que apresente um motivo justo, né? E esse motivo tem que ser aceito pela maioria absoluta da Câmara. É sério o negócio. E o artigo 44. A declaração de bens. No início e no fim do mandato. Isso. Transparência, né? Fundamental. E falando em situações fora da rotina, tem a convocação extraordinária. Artigo 45. Quem pode chamar? Pode ser o prefeito, o presidente da Câmara ou então a maioria dos próprios vereadores. E o que se discute nessas sessões? Aí é que está o pulo do gato. Só a matéria que motivou a convocação. Nada mais. É foco total no urgente. Entendido. E onde as sessões acontecem? Artigo 46. A regra é clara. No recinto da Câmara. Sessão fora dali só por força maior, senão é nula. E são abertas ao público? Artigo 47. Sim, públicas. Qualquer pessoa pode assistir. A exceção é bem rara. Só se 2/3 decidirem por sessão secreta por um motivo relevante, tipo decoro parlamentar. E para começar a sessão, precisa de um número mínimo de vereadores? Artigo 48. Precisa. 1/3 pelo menos tem que estar presente para abrir os trabalhos, senão nem começa. E as sessões solenes, tipo posses, homenagens? Artigo 49. Essas têm um protocolo próprio, mais formal, né? Mas seguem a lógica geral. Ok. Agora vamos para a mesa diretora. Artigo 50. Diz como ela é eleita depois do 1º ano. Exato. A eleição acontece na última sessão ordinária do ano legislativo anterior e a posse é sempre em 1º de janeiro. E quem faz parte dessa mesa? Artigo 51. É uma composição definida: presidente, 2 vice-presidentes e 2 secretários. E o que essa mesa faz na prática? As atribuições do artigo 52. Olha, as atribuições são essenciais para o dia a dia da Câmara. A mesa garante, assim, a regularidade dos trabalhos, sabe? E tem um poder importante. Ela promulga a lei orgânica e as emendas. Então as mudanças na própria lei orgânica passam pela mesa para serem oficializadas. Exato. E também o regimento interno, as resoluções, os decretos legislativos. Tudo que é decisão interna da Câmara e não vai para o prefeito. A mesa que promulga. E, claro, decide sobre as questões de ordem durante as sessões. E o presidente da Câmara especificamente? Artigo 53. Qual o papel dele? O presidente é a cara da Câmara, né? Ele representa a instituição, dirige os trabalhos no plenário,
Mas vai além. Ele promulga leis em casos específicos, tipo quando o prefeito não sanciona no prazo depois de um veto derrubado, sabe? Aham, a tal sanção tácita ou veto rejeitado. E isso, ele também autoriza as despesas da Câmara, pode representar sobre inconstitucionalidade de lei ou pedir intervenção no município, mas aí precisa da aprovação da Câmara, claro. E manda as contas do município para o Tribunal de Contas. É uma figura bem central mesmo. Faz a ponte entre os poderes, né? Exatamente. E também garante a ordem interna. Certo. Agora, vamos focar nos vereadores. Artigo 54. Inviolabilidade. O que significa isso? É uma garantia fundamental. O vereador não pode ser processado por opiniões, palavras e votos que ele dá no exercício do mandato, ali dentro da sua circunscrição, do município. Protege a liberdade de debate. Mas essa liberdade tem limites, né? Vem aí o artigo 55, das vedações. Esse artigo é denso. E muito importante para concurso. Presta atenção. Tem proibições que valem desde a diplomação. Por exemplo, não pode firmar certos contratos com o poder público, nem aceitar alguns cargos remunerados. E depois da posse tem mais coisa proibida. Tem. Aí não pode ser proprietário ou diretor de empresa que tenha contrato favorecido com o município, não pode ocupar cargo de livre nomeação nessas entidades ou no governo, não pode patrocinar causas contra o município. Nem acumular mandato, certo? Isso não pode ter mais de um cargo eletivo. O objetivo é claro: evitar conflito de interesses e garantir que o vereador se dedique ao mandato. E se o vereador descumprir essas regras ou tiver outras condutas inadequadas? Artigo 56. Perda do mandato. Pois é, aí a coisa fica séria. Os motivos são vários: procedimento incompatível com decoro, faltar demais às sessões, Quantas faltas? mais de 1/3 das sessões ordinárias em cada sessão legislativa anual, salvo licença ou omissão autorizada, claro. Que mais pode levar à perda do mandato? Perda dos direitos políticos, condenação pela justiça eleitoral, condenação criminal definitiva e também usar o mandato para corrupção ou improbidade administrativa. E quem decide essa perda? A mesa ou o plenário? Depende do caso. Em situações como faltas ou decisão judicial, a perda é declarada pela mesa. Mas nos casos mais graves, tipo quebra de decoro, crime, improbidade, a decisão final é do plenário da Câmara, por maioria absoluta. E sempre com direito à ampla defesa, claro. Entendi a diferença. E o artigo 57 fala de extinção automática do mandato. Sim, são casos que não precisam de decisão, o mandato acaba por si só. Falecimento, renúncia por escrito, condenação específica depois de transitada em julgado, ou se o sujeito simplesmente não tomar posse no prazo sem motivo justo. E se o presidente não declarar essa extinção? O suplente pode ir à justiça pedir a declaração. É um controle. Mas tem uma exceção importante, né? O vereador pode virar secretário municipal. Artigo 58. Pode. Se for nomeado secretário municipal ou um cargo similar, ele não perde o mandato de vereador, mas tem que se licenciar da verança, né? Fica afastado enquanto ocupa o cargo no executivo. E as licenças? Artigo 59. Vereador pode pedir licença por motivo de saúde, para cumprir missão de interesse do município, se a Câmara autorizar, ou para tratar de interesse particular. Mas essa última é sem remuneração e por no mínimo 30 dias. E quando abre uma vaga por licença ou perda de mandato? Artigo 60. Aí o presidente da Câmara chama o suplente, imediatamente. E o suplente tem 15 dias para tomar posse. Se não for, considera-se renúncia, a menos que tenha um motivo justo, aceito pela maioria absoluta da Câmara. A ideia é manter a casa sempre completa. Beleza. Chegamos agora num ponto central. As atribuições da Câmara. Artigos 61 e 62. O 61 é sobre o que precisa da sanção do prefeito. Isso, é uma lista bem longa e mostra onde legislativo e executivo precisam, digamos, conversar mais. Pensa em coisas grandes: criar tributos, autorizar isenções, votar as leis orçamentárias. PPA, LDO, LOA.
Os nomes que todo concurseiro tem que saber. Exatamente. Plano plurianual, diretrizes orçamentárias, orçamento anual. Tudo isso precisa da sanção do prefeito. E mais, autorizar empréstimos, concessões de serviço público, vender ou comprar imóveis da prefeitura. Criar cargos no executivo também. Também, mas aí a proposta tem que vir do prefeito. Aprovar o plano diretor, autorizar convênios, delimitar perímetro urbano, dar nome para rua. Enfim, muita coisa que mexe na estrutura e no bolso da cidade. Faz sentido precisar dessa concordância. Agora, o artigo 62, competências privativas da Câmara. O que ela faz sozinha? Aqui a gente vê a autonomia do legislativo. Primeiro, eleger a própria mesa diretora, fazer o regimento interno, organizar seus serviços. Coisas internas de funcionamento. Isso, mas também coisas com impacto externo grande. Conceder licença para o prefeito e para os próprios vereadores. Autorizar o prefeito a se ausentar do município por mais de 5 dias. E o julgamento das contas do prefeito, esse é um ponto alto. Sem dúvida, a Câmara pega o parecer prévio que vem do Tribunal de Contas do Estado, o TCE, e julga as contas anuais do prefeito. Tem prazo para isso? Tem, 60 dias depois de receber o parecer. E olha o detalhe do quórum. Para rejeitar a conclusão do parecer do TCE, precisa do voto de 2/3 dos vereadores. É um quórum bem alto. E se a Câmara não julgar no prazo? Aí prevalece o parecer do Tribunal de Contas. E se as contas forem rejeitadas, o caso vai para o Ministério Público. É um mecanismo de controle fortíssimo. O que mais tem de importante no artigo 62? Muita coisa. Decretar a perda do mandato do prefeito e dos vereadores naqueles casos previstos. Autorizar empréstimos externos. Criar CPIs, as comissões parlamentares de inquérito. Vamos falar mais delas depois, né? Sim. Conceder títulos honoríficos. Aqui também precisa de 2/3 dos votos. Fiscalizar os atos do Executivo de forma geral. Emendar a própria lei orgânica. E pedir informações para o prefeito? Também, solicitar informações por escrito ao prefeito ou secretários. E atenção, se eles recusarem não responder em 30 dias ou derem informação falsa, isso é considerado crime de responsabilidade do prefeito. Uau! É uma ferramenta de fiscalização poderosa. Com certeza. E ainda tem aprovar referendos e convocar plebiscitos. Legal. E no recesso parlamentar, quando a Câmara não está em sessão normal, quem fica de plantão? Artigo 63. Representantes dos partidos. E o que ela faz? Tem poderes limitados. Basicamente, zela pelas prerrogativas da Câmara e da lei orgânica e pode autorizar o prefeito a se ausentar por mais de 5 dias. Garante que a casa não fique totalmente parada. Entendido. Agora, como as leis são feitas? O processo legislativo. Artigo 64 lista os tipos de normas. Isso. Emendas à lei orgânica, leis complementares, leis ordinárias, decretos legislativos e resoluções. Cada uma tem um processo e um propósito. E quem pode propor essas leis? Artigo 66. Em regra, a iniciativa pode ser de qualquer vereador, do prefeito ou até mesmo popular. Iniciativa popular. Como funciona? Precisa de um projeto de lei assinado por no mínimo 5% dos eleitores do município. E esses projetos têm prioridade na tramitação. A Câmara tem 90 dias para apreciar. Interessante. Mas tem matérias que só o prefeito pode propor, né? Artigo 67. Exato. São as matérias de iniciativa privativa do prefeito. Tipo, criar cargos ou aumentar salário no executivo, mexer na organização administrativa, matéria tributária e orçamentária, regime dos servidores. Por que essa reserva? Para dar ao chefe do executivo o controle sobre a estrutura e o orçamento da máquina que ele administra. É uma separação de funções. E a Câmara pode aumentar a despesa nesses projetos do prefeito? Artigo 68. Não pode. Emenda que aumente despesa nesses projetos de iniciativa exclusiva do prefeito é proibida. Pode reduzir, remanejar, mas não aumentar o gasto total proposto por ele nesses temas. E o prefeito pode pedir pressa para votar os projetos dele. Artigo 69. Pode. Ele pode solicitar urgência. Aí a Câmara tem 30 dias para votar. Se não votar, a pauta fica trancada. Nada mais pode ser votado antes daquele projeto urgente. Falamos dos tipos de lei. Alguma exige um processo mais rigoroso, tipo mais votos? Sim.
As leis complementares. O artigo 70 diz quais matérias exigem esse tipo de lei. São temas mais estruturantes: Código Tributário, Código de Obras, Plano Diretor, Regime Jurídico dos Servidores, Guarda Municipal, regras de concessão de serviço público. E qual a diferença na aprovação? Para aprovar lei complementar, precisa de maioria absoluta, ou seja, voto favorável da metade mais um de todos os vereadores da Câmara, não só dos presentes na sessão. É um quórum mais difícil. E a participação popular? Tem mais algum jeito além da iniciativa de lei? Tem. Olha que legal o artigo 71. Se um projeto de iniciativa popular for rejeitado pela Câmara, 5% dos eleitores podem pedir, em até 120 dias, que ele vá a referendo. A população decide diretamente. E a própria Câmara pode chamar referendo ou plebiscito? Artigo 72? Pode também, sobre assuntos da competência dela, são ferramentas de democracia direta importantes. Agora, o famoso veto do prefeito. Como funciona em Caxias? Artigo 73. O processo é bem definido. A Câmara aprova o projeto, manda para o prefeito. Ele tem 15 dias úteis para decidir. Sanciona ou veta? Isso. Se vetar, pode ser total ou parcial, mas tem que justificar. Ou é inconstitucional, ou é contra o interesse público. E se ele não fizer nada em 15 dias? Silêncio significa sanção. É a sanção tácita. A lei está aprovada. E se ele vetar? O veto volta para a Câmara, aí os vereadores têm 30 dias para analisar as razões do prefeito. Para derrubar o veto, precisam do voto da maioria absoluta de todos os membros. Metade mais um do total de vereadores. Exato. Se a Câmara derrubar o veto, o projeto volta para o prefeito promulgar em 48 horas. Se ele não o fizer, ou no caso da sanção tácita, quem promulga é o presidente da Câmara. E se o presidente também não o fizer? Aí vai para o vice-presidente da Câmara. O sistema garante que a lei seja publicada. Entendido o processo do veto. E se um projeto for rejeitado pela Câmara? Pode apresentar de novo logo? Artigo 74? Só pode na mesma sessão legislativa, ou seja, no mesmo ano, se a maioria absoluta dos vereadores concordar em desarquivar e reapresentar. Garante que não fique aquela insistência imediata, né? Ok. A Câmara não é só o plenário. Tem as comissões, certo? Artigo 75. Fundamentais. Tem as comissões permanentes por temas, justiça, finanças, educação, e as temporárias para fins específicos. Elas têm que ter representação proporcional dos partidos. E o que elas fazem? Discutem os projetos a fundo antes de ir para o plenário, dão pareceres, fazem audiências públicas, chamam secretários para explicar coisas, recebem reclamações da população. São o primeiro filtro técnico e político. E as CPIs? Artigo 76. As comissões parlamentares de inquérito são criadas por 1/3 dos vereadores para investigar um fato determinado por um prazo certo. E elas têm poder de quê? Poderes de investigação parecidos com os da Justiça. Podem chamar testemunhas, pedir documentos, quebrar sigilos bancário, fiscal, telefônico, claro, com autorização judicial prévia para isso. E o resultado da CPI vai para onde? Se apontar crimes ou irregularidades, as conclusões vão para o Ministério Público para ele tomar as providências cabíveis. É um instrumento forte de fiscalização. Com certeza. E as decisões no plenário, como são tomadas? Regra de votação, artigo 77? A regra geral é maioria simples. Mais votos sim do que não, entre os presentes, desde que tenha quórum para votar. Mas tem exceções com quórum maior, né? Sim, e são super importantes. Maioria absoluta, metade mais um, de todos os vereadores, para aprovar ou mudar o regimento interno, por exemplo. E o quórum de 2/3, para que serve? Esse é o mais exigente. Precisa de 2/3 para aprovar emendas à lei orgânica, rejeitar o parecer do TCS sobre as contas do prefeito, conceder título honorífico e para tirar alguém da mesa diretora. E o presidente da Câmara, quando ele vota? Só para desempatar na eleição da mesa, em votação secreta, ou quando a matéria exige esses 2/3. E tem a regra ética.
Vereador não vota em assunto de interesse pessoal direto dele ou de parente. Importante isso. E, para evitar que projeto fique parado na gaveta das comissões, tem jeito? Tem. O artigo 78 diz que se um projeto está lá parado há mais de 45 dias, qualquer vereador pode pedir para incluir na ordem do dia para votar em plenário, mesmo sem parecer da comissão. É um jeito de acelerar. E o artigo 79? Ele permite, em convocação extraordinária, tirar de pauta um projeto que não tenha tramitado por pelo menos 30 dias. Garante um tempo mínimo de análise. Chegando ao fim, artigo 80. Remuneração. Prefeito, vice, vereadores. Quem define? A própria Câmara Municipal, por lei. Mas o ponto-chave é, sempre para vigorar na legislatura seguinte. E tem que aprovar essa lei antes da eleição municipal. Ah, então os atuais vereadores definem o salário dos próximos eleitos. Exatamente. Para evitar que legislem em causa própria no curto prazo. A lei também tem que dizer como o valor vai ser atualizado. Se não disser, usa o mesmo índice dos servidores. E para fechar o ciclo, artigo 81. Fiscalização. Isso. A fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial. Quem faz é a Câmara com a ajuda do Tribunal de Contas do Estado. E o que se fiscaliza? Só se o dinheiro foi gasto legalmente. Não só isso. Fiscaliza a legalidade, a legitimidade, se foi justo, a economicidade, se foi eficiente, como foram usadas as subvenções, se teve renúncia de receita. É bem amplo. E quem tem que prestar contas? Administração direta, indireta, fundações e, como diz o parágrafo único, qualquer pessoa ou entidade que use dinheiro público municipal. Todos têm que prestar contas. É o princípio da responsabilidade. Ufa! Que mergulho, hein? Passamos pela estrutura da Câmara, mandato dos vereadores, como se faz uma lei, as competências de legislar, fiscalizar, até a grana e o controle das contas. Foi denso, mas essencial. Para quem estuda para concurso em Caxias, esses artigos 40 a 81 são, assim, o coração do funcionamento do legislativo. Tem que ficar de olho nos prazos, nos quórums, nas competências privativas, nas vedações. Exato. São os detalhes que fazem a diferença na prova. O que fica claro é esse desenho institucional buscando um equilíbrio, né? Sem dúvida. Um equilíbrio entre executivo e legislativo, com mecanismos de colaboração, mas também de muito controle e fiscalização. A relação Câmara-Prefeitura é toda regida por essas regras que vimos. E para a gente terminar, fica aquela reflexão, né? A lei, nos artigos 55 e 56, tenta cercar a questão da ética, das vedações, da perda de mandato por decoro. Como será que esses mecanismos funcionam na vida real, no dia a dia da política lá? E como isso afeta a confiança das pessoas no trabalho dos vereadores? É algo para se pensar, vai além do texto. Uma ótima pergunta para finalizar. Bom, agradecemos demais a sua companhia nessa análise detalhada. Esperamos ter clareado as coisas para você nos seus estudos. Contem com a gente. Até a próxima.